Você encontrou alguma dificuldade em ser bonita? No seu meio de comunicação? Obrigada pelo elogio. Ah, é linda, né? Eu fico perguntando, porque loira, olho azul, linda. Teve algum tipo de discriminação, algum desafio? Eu acho assim, isso é meio que um assunto bem delicado de falar, porque tem muita gente que olha isso como um privilégio. Histórias de inspiração de pessoas comuns com resultados extraordinários. Hoje eu tenho a honra de entrevistar uma das maiores comunicadoras brasileiras, paulistana, jornalista, produtora de conteúdo, mestre de cerimônia bilíngue e muito, muito mais. Érica Reis, tudo bem? Nossa. Gente, eu paguei R$500 para ela fazer essa abertura, tá? Olha só. Não, eu falei, inclusive, foi o nosso trato. Falei, inclusive, que o programa é assim, né, gente? Como ser linda, maravilhosa, magra, obrigada. super talentosa. Que magra, que linda. Mais, né? Não, imagina, obrigada, generosidade sua. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, a gente falou muito tempo até você vir para o Brasil para a gente poder gravar. E é isso, o que você quiser saber. Posso perguntar tudo? Quase tudo. Olha lá, quase tudo. Então fique até o final, então, que você vai saber os segredos de Érica Reis. Não pode contar. Não, mentira. Érica, 14 anos como jornalista trabalhando com comunicação, você começou com 10 anos. Então. Ai, obrigada. Como que é isso? Gente. 14 anos frente ao telejornalismo, né? Mas eu comecei com 22 anos na Record como estagiária. Enfim, eu comecei, na verdade, no mercado corporativo. Comecei na Johnson & Johnson, no departamento de comunicação e marketing. Fui super bem, durante um tempo eu fiz Johnson & Johnson junto com a Record. Eu trabalhava praticamente o dia inteiro, estudava também, fazia faculdade. E me apaixonei por comunicação. Mas eu já sabia que era aquela coisa na veia mesmo de jornalismo. E aí fui aprendendo muitas coisas na Record. Fui produtora, fui escuta, depois virei editora de internacional, editora. E aí comecei a pensar em vídeo, né? Ter algumas oportunidades. Aí comecei a fazer reportagem, narração, e aí eu fui convidada pelo Band News para apresentar. Então eu já tinha feito reportagem, já tinha passado por, né, todos esses lugares dentro do jornalismo, já estava mais preparada, mas novinha, imagina, 22, 23 anos, eu já estava na bancada, fazendo 3 horas ao vivo e hard news, né? Porque eu sempre falo, Band News é uma super escola. Então, assim, foi o melhor lugar para minha carreira, porque as coisas acontecem o tempo todo, é aquela coisa, se vira nos 30, né? Você está ao vivo, caiu um avião, tem uma guerra, tem uma crise na política. Então, você aprende literalmente ali na raça. Você vem de família de comunicadores? Não. Meu pai gostaria de ser jornalista, mas, enfim, foi da área comercial, da área de tecnologia, e a minha mãe também não. Minha mãe era protética, foi para uma outra área. Foi, assim, coisa de instinto mesmo, e de uma professora que quando eu estava acho que foi na 8ª série, eu fazia sempre concurso de redação, e eu ganhava, né, eu escrevia bem e tal, e me destacava. E aí ela falou, eu acho que você vai ser jornalista. Eu falei, jornalista? Até então eu queria ser veterinária, que eu amo bichos e tal. E aí eu comecei a pensar nisso, eu já fazia teatro na escola, gostava de comunicação, e aí ela me deu esse clique. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, estudei um pouquinho de jornalismo no high school para experimentar o que era, e aí eu falei, é isso que eu quero. Você morou fora por algum tempo, certo? Morei 4 anos nos Estados Unidos, mas vou todo ano, assim, várias vezes. É minha segunda casa, né? Como que foi a onde você mora? Na Flórida. Na Flórida. E como foi a experiência? Você gostou? Você adaptou bem? Cara, foi maravilhoso, porque que quando a gente é mais nova, eu tinha 18, 19 anos quando eu fui. Ontem, gente. Já faz tempo. Aliás, encontrei uma pessoa que estudou comigo, ela falei, gente, faz muitos anos, como passa rápido, né? Mas eu fui com aquele objetivo, acho que todo jovem tem, né? Todo adolescente, ou quando tá entrando na faculdade, fala, poxa, eu quero ficar 1 ano lá, aprender inglês, acho importante para ser jornalista e tal. Fui, me apaixonei, a irmã do meu pai morava lá, ela que me acolheu, e acabei ficando mais tempo, era para ficar 1 ano, para aprender inglês. E eu não falava inglês, mas eu já ouvia muita música em inglês, traduzia muito filme, eu já amava a língua, o idioma. Mas não falava, eu achava que falava, né? Porque quando a gente chega lá, você fala assim, gente, eu não sei nada. Mas aprendi muito rápido, assim, em 1 ano eu já falava fluente.
E, nossa, foi uma delícia. Aí voltei, senti aquela ansiedade. Eu lembro que meus pais foram para lá buscar minhas coisas e tal. E aí eu achei que eu ia morrer um dia, porque eu tava com uma dor no peito. Ansiedade, sabe? Tipo, eu vou sair daqui. E aí eu achei que eu tava doente, até, mas não era ansiedade mesmo, de deixar aquilo para trás e sei lá o que eu ia encontrar no Brasil. Acabei vindo, foi muito legal, porque aí eu me inseri no mercado de trabalho. A readaptação no Brasil foi difícil? Acho que não foi difícil, mas foi um período assim de transição, né? Como todo mundo passa. Mas o tempo todo eu ficava assim, durante o ano, será que eu volto? Será que eu continuo aqui? Será que eu volto? E que bom que eu fiquei, né? Pretendo um dia voltar para lá, mas hoje em outras condições, né? Hoje já tenho uma carreira, já me especializei, então... Vou lá ser sua vizinha. Por favor, por favor. Eu acho que você tem que ir. Eu vou levar você, Michelle, a nossa maquiadora que está aqui, o Paulo, produtor. Eu vou levar todos aqui presentes. É uma delícia lá, né? Eu gosto demais. Estou lá há 15 anos já. Você encontrou alguma dificuldade em ser bonita? No seu meio de comunicação? Obrigada pelo elogio. Linda, né? Eu fico perguntando, porque loira, olho azul, linda... Teve algum tipo de discriminação, algum desafio? Eu acho assim, isso é meio que um assunto bem delicado de falar, porque tem muita gente que olha isso como um privilégio. Sim. Né? E como deveria ser, talvez, nossa, um privilégio. Claro, é um privilégio, né, ter uma aparência, que você que está me considerando bonita, muito obrigada. Mas também tem o outro lado nesse universo que a gente vive, que é extremamente competitivo, extremamente egóico, a gente também tem pessoas que vão falar que você está nesse lugar porque você tem uma aparência melhor que a dela. Então, por isso que desde muito nova, eu trabalho desde os 15 anos de idade. Eu precisava e tivesse necessidade de ajudar a família nem nada, mas porque eu queria realmente crescer, eu sempre gostei. Então, eu me doava de uma forma dobrada. Eu sempre fui muito determinada, muito estudiosa, sempre me aplicava, aprender, me propunha fazer, eu fazia com dedicação para não ter esse problema. Para ninguém falar, poxa, ela chegou ali porque é bonita, ou ela tá ali porque é um rostinho. Porque o rostinho envelhece, né? As pessoas, estão até brincando com a Michelle, falando, as pessoas envelhecem, nem por isso você perde a sua beleza, porque a beleza é interior, beleza é a nossa bagagem, a nossa história. Então, eu acho que essa coisa de ser bonita, é claro que abre portas, né? As pessoas olham para você, talvez, né, a primeira impressão vai ser... Mas você tem que provar a sua embalagem, né? Exatamente. Né, o que eu falo, beleza atrai, conteúdo convence. Então, eu trabalhei muito na minha vida para isso e me cuido também, porque quem está no vídeo tem que se cuidar, né? A gente é imagem, não tem como, né? TV é imagem. Mas eu acho que hoje isso não me preocupa mais, sabe? Acho que eu consegui construir um caminho que o que eu aparento, acho que é secundário. Não, eu falo isso que conversando com você, inclusive no telefone, algumas vezes é nítido o amor que você tem pela sua profissão, pela sua vida, em busca de resultados sempre. Então, isso é inspirador, né? Você se reinventar cada dia mais. Teve algum momento bem desafiador para você dentro da sua carreira? Esse momento que eu estou passando agora. Foram vários momentos desafiadores, né? Porque quando você está se formando no jornalismo, você quer uma primeira oportunidade. Então, a primeira oportunidade de trabalhar em TV foi um grande desafio. Quando eu me tornei editora, era um outro desafio, né? Então, de produtora, virei editora, depois editora num nível um pouquinho melhor, de internacional, mais especializado. Então, como eu já tinha morado fora, tinha o inglês, eu fui estudar mais relações internacionais e a editoria internacional. Então, também foi um desafio, porque eu estudava muito o que acontecia, né, ao redor do mundo. Depois, teve um desafio de apresentar, porque imagina, o frio na barriga, eu, uma moleca, né, eu estava me preparando, mas preparado a gente nunca tá para nada na vida. Você teve medo? Muito, muito. Eu lembro que eu entrei assim, e quando eu gaguejava ao vivo, fazia 3 horas ao vivo, subia assim, porque eu sou muito branquinha, né? Ficava toda vermelha e tinha vergonha, assim. Então, eu não queria errar. Eu não me permitia errar. Hoje, eu pego leve. Isso é uma coisa que eu aprendi como mulher mais madura. Tudo bem errar, gente. Eu não sou um robô, eu sou uma pessoa. Então, hoje, muitas vezes quando acontece alguma coisa no improviso ao vivo, eu nunca fiz nada gravado, tá? Eu sempre fiz programas ao vivo. Então, hoje eu brinco. Então, um dia eu fui falar, por exemplo, descriminalização. Eu falei, não saía. Eu falei umas 5 vezes, ao vivo. Daí eu,
fiz isso ao vivo, né? E todo mundo, recebeu um monte de mensagem. Eu falei, nossa, agora eu vou ser estraçalhada, assim, né? Você cancelou. Mas todo mundo riu, porque eu falei, gente, tem dia que de noite é assim, não sai. Então, assim, eu aprendi a pegar leve. Mas foram muitos momentos, assim, eu apresentei eventos enormes com milhares de pessoas, eu fiz coberturas de guerra, coberturas de política, entrevistei muitos astros de Hollywood, então eu sempre tenho frio na barriga. Eu controlo muito bem, quem olha não sabe, né? Estou super profissional, mas são muitos desafios e assim, até hoje essa transição de carreira que eu estou fazendo é o maior desafio da minha vida. Mas foram pequenos desafios, aquela coisa, tá com medo? Todo mundo sente medo. Quem fala que não, imagina, eu sou super seguro. A gente pode ser seguro, mas dentro da gente somos humanos. Então é normal sentir medo, sentir ansiedade, sentir insegurança. Mas eu me coloco sempre num lugar que mesmo com medo, mesmo inseguro, eu vou. E sempre dá certo. A gente aprende, porque se der errado, deu errado para dar certo, porque você aprendeu alguma coisa. Eu acho fascinante esse tema, porque justamente a parte do se reinventar, né? Eu vivo muito isso, os brasileiros que moram no exterior vivem muito isso. Sim. E o brasileiro aqui do Brasil também, né? Somos seres humanos, temos que nos reinventar. O tempo todo. O tempo todo, por situações internas, externas, política, econômica, cultural, muitas vezes. E você estava num momento muito privilegiado na sua carreira. Eu quero que você fale um pouquinho desse desafio de sair da bancada da Rede TV e fazer o que agora, Érica? Então, exatamente esse lugar que você fala de privilégio foi o que me segurou muito tempo nesse posto, nessa função e nessa vida. Eu trabalhava num horário que era até as 2 da manhã. Uhum. Então eu não tinha vida social, então eu abria mão de muita coisa, da minha vida social, de ter um relacionamento afetivo mais saudável, que eu pudesse estar mais presente, de ter filhos, de tudo que a gente pensa numa vida. Então durante muito tempo, entender que isso era um privilégio, e realmente é, porque eu batalhei muito para chegar lá. Se a gente pensar hoje no jornalismo, para quem está no vídeo, o cargo de apresentadora de uma bancada de jornal de rede é onde a gente pode chegar. Né? E eu já passei por todas as outras, por todos os outros departamentos. Então, eu cheguei no auge de onde eu queria. Me sentia muito grata por isso, me sinto grata por isso, mas chegou um momento que aquilo não tocava mais o meu coração. É uma zona de conforto? É uma zona de conforto. E não é por mim, porque eu aceito, toda vez que eu pensava em fazer um movimento, primeira coisa, insegurança. O que eu vou fazer? Como vai ser? Isso aqui eu sei fazer. Poxa, será que vale a pena? E a questão financeira? E questão de mercado, porque hoje, na posição que eu estava, eu tenho 5, 6 opções no Brasil. Não é um mercado que existe, não é um profissional autônomo de tecnologia ou de qualquer outra área que você tem milhares de empresas e oportunidades. Aqui a gente tem 5 emissoras de TV aberta e eu já estava em uma delas. Então, ou alguém precisa sair ou um produto novo precisa ser criado. E isso não acontece. A gente vê os mesmos apresentadores, os mesmos âncoras há muitos anos na TV. Então, isso era uma zona de conforto. E privilegiada, sim. Claro que era privilegiada. Mas aí eu pensei, né? Eu falei, poxa, isso não me deixa mais feliz. Eu já aprendi o que eu tinha que aprender, eu já pude ensinar, eu pude compartilhar, sabe? O conhecimento, ele é infinito. Se eu ficasse lá, certamente aprenderia outras coisas. Mas no meu coração, eu já tinha chegado num lugar que eu tinha que fechar uma porta para poder abrir outra, porque eu venho me preparando para a área de comportamento, para a área de saúde mental, para a área de entretenimento, de cultura, tudo que eu gosto, que mexe realmente com a minha alma, não estava sendo aplicado ali da forma que eu poderia. E aí foi onde eu falei, é legal, sou privilegiada, talvez eu não faça mais isso, talvez eu me arrependa, talvez não. Talvez tenha um caminho lindo que eu vá seguir a partir de agora. E é muito recente, né? Faz 1 mês e pouquinho, mas muitas coisas já estão acontecendo. Mas eu tô feliz, assim, eu acordo feliz, eu acordo sem um peso, é um sentimento de liberdade, sabe? Que eu não sei explicar, não é que eu estava me fazendo mal ou não, mas eu sou uma nova mulher, eu sou uma nova pessoa e virei uma página. E ela tá guardada ali, aquela história, ela foi parte da minha vida, ela é parte da minha vida. Mas a partir de agora eu quero fazer outras coisas, entendeu? Foi desafiador? Está sendo muito, desafiador? Muito. Porque por mais que dá medo, paz, claro que dá medo, né? eu vou chegar... É isso que eu queria chegar em claro, você, por mais claro. que você esteja em paz ainda, mas tem medo. Claro, eu não digo que é medo, porque o medo, ele só é medo, eu só considero a palavra medo quando ela paralisa.
Então eu prefiro chamar isso de desafio, de instabilidade, talvez emocional, talvez profissional, talvez financeira, tudo que a gente tem que enfrentar na vida. É um frio na barriga. Porque é o frio na barriga, porque o medo, né, se a gente voltar à nossa essência como ser humano, medo são situações ameaçadoras que mexem todo com o nosso sistema neurotransmissor, com o tipo de substância que a gente vai, né, os neurônios que a gente solta quando a gente está com medo. Então, eu acho que o medo, eu traduzo mais como insegurança daquilo que é desconhecido. E todo mundo sente. Quem falar que não tem medo, não sei. Pode ser que seja de outro planeta ou é uma pessoa muito evoluída. Todos nós temos. Mãe tem medo que aconteça alguma coisa com o filho. Um pai tem medo de faltar também para a família. A mulher tem medo de não se colocar no mercado de trabalho, medo do preconceito. Tem uma série de coisas que vão gerar medo na gente. Mas ele não pode paralisar. Se o medo te paralisa, aí tem alguma coisa errada. Aí você tem que entrar na raiz, tem que estudar por que isso está me paralisando. Porque aí não é o medo, é uma coisa que está por trás disso. Está na raiz. Só, isso é interessante. Está no inconsciente. Então, e até eu comecei a ver que no seu feed hoje, nas suas mídias sociais, você está trazendo um conteúdo mais sobre... Eu não sei, eu senti que está mudando. O que está mudando? Está mudando porque eu estou mudando, porque aquela Érica de antes não é a Érica de hoje. Então, por exemplo, por estar frente a um jornal, uma bancada, eu nunca me posicionei politicamente sobre várias questões. Então, rede social, para mim, primeiro que eu tinha muita dificuldade, porque eu acho que a rede social, ela incentiva o seu egocentrismo, né? Não o meu, não só o seu, mas de todos nós. A gente está ali para se mostrar, literalmente, aquilo é uma vitrine. Então, eu sempre tomei muito cuidado com essa coisa de rede social. E aí, eu comecei a perceber que o meu conteúdo, quando eu olhava aquilo, eu falava, puta, tudo bem, eu divulgava uma roupa que eu precisava, de alguma marca que me vestia, alguma colaboração que eu fazia, alguma publicidade que eu fazia, mas dentro do jornalismo, eu tinha uma limitação, inclusive, contratual. Então, eu nunca pude explorar as minhas redes comercialmente como eu poderia, e também por uma questão de não querer ficar mostrando muito da vida pessoal, ela ficava ali. Hoje eu sei que é uma grande ferramenta, hoje eu sei que ela pode trazer assim, informações incríveis ou pode destruir alguém também, a gente pode falar disso depois, mas eu comecei a transformar e colocar a Érica que eu sou de verdade, o que eu penso, que eu tinha medo disso, e a gente volta do medo, isso me causava insegurança. Medo trava, então. Porque a jornalista, então, ele trava, mas isso que é importante, quando a gente reconhece, a gente faz um movimento. Então, tudo que eu analiso hoje, por que eu não expunha as minhas ideias, os meus pensamentos? Porque talvez eu falo, poxa, mas eu sou jornalista, eu estou na caixinha do jornalismo, então, de repente, eu ficar falando de comportamento, pode ser que eu perca a minha credibilidade, ou pode ser que as pessoas confundam a minha imagem, o que eu sou. Hoje eu não estou nem aí. Eu quero ser eu. E é gostoso isso? Muito! Por isso que eu te falei, eu me sinto livre. Eu me sinto livre, porque antes eu tinha um contrato que eu não podia, como jornalista, expor muitas coisas ali. Né? Isso é uma questão ética. Até na relação com marcas. A gente não pode fazer publicidade quando está numa bancada, porque amanhã acontece um escândalo com uma empresa que você fez propaganda. E aí, como é que fica? Aí você publica que a empresa é maravilhosa e na tela você está falando, olha, imagina, isso aqui, essa fraude, não sei o quê. Então, essa transição que você está observando é um pouquinho da minha essência que eu resgatei, que eu encontrei nos últimos 4, 5 anos, dessa transformação, inclusive de objetivo, de propósito de vida, e que hoje eu estou colocando em doses homeopáticas ali, porque faz parte do meu projeto. Eu acho excelente isso, eu estou amando esse movimento. E quais são os passos? Você está fazendo palestras, o que você está fazendo agora? Então, a sua audiência quer saber, eu quero saber em primeira mão. Primeiro gente. Que como passou só 1 mês e meio que eu pedi demissão, nem isso ainda, eu fiquei um pouquinho relaxando, né, tentando colocar o que eu queria, mas na verdade, desde setembro, outubro do ano passado, eu já estava construindo alguns projetos voltados a eventos de saúde mental. E eu tenho estudado esse tema há 4 anos, então fui entender o que era psicanálise, que foi o primeiro assunto que me interessou. O que te levou a estudar esse tema? Psicanálise? Porque eu era encantada, primeiro essa questão era uma questão mais filosófica, da filosofia eu puxei o Freud, aí eu falei, eu quero saber quem era esse cara. Aí do Freud a gente vai, você vai para outros, né? Aí você vai para Jung, aí você vai para Lacan. Então, amei esse universo, que é o universo da mente. Foi te nutrindo. Foi me nutrindo. E ele é infinito. Porque eu não sou o tipo de pessoa que se interessa só pelo que é acadêmico.
apesar de ser jornalista, enfim. Eu gosto de tudo, de espiritualidade. Eu não tenho preconceito com nada. Então eu já fui, assim, em centro de Umbanda, em centro kardecista, igreja evangélica. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou em igrejas evangélicas, porque eu adoro coral. Então eu fui buscando tudo. Dentro da yoga, dentro de muitas filosofias que eu fui conhecendo, eu fui entendendo o que era o comportamento, que é a coisa mais linda. Que a gente só está aqui hoje porque nós somos humanos, porque a gente quer se entender, a gente quer se conectar, a gente quer passar uma mensagem. Então, tudo que era sobre isso eu fui guardando ali, né? Tem uma caixinha de estudos, literalmente, né? No computador tem os meus arquivos e tem as coisas que eu anoto. E aí eu fui estudando, aí falei, pô, psicologia positiva, como é que é isso? Ah, fui estudar, achei legal. Neurociências, que explica muito dos nossos mecanismos, hábitos, vícios, o que o corpo está fazendo enquanto a gente pensa. Né? É o processo contrário? É ele que tá te dando a informação e a reação, ou você está provocando isso? E como é esse inconsciente? Então eu fui estudando e tal, e de repente falei, eu amo falar sobre isso. É isso! É isso! Né? Aí eu me dei conta que eu vim me preparando para isso durante esses anos. De 2018 para cá, mas 17, 18 para cá. E aí foi esse clique. E uma coisa que que eu estou mudando, estou em transformação, muito perfeccionista. Eu queria fazer tudo muito certo, então, por exemplo, como que eu vou falar de um assunto que envolve psicologia se eu não sou psicóloga? Poxa, mas eu estudei, eu tenho contato com esses profissionais, eu tinha a informação, mas eu não me sentia preparada. Mas você pode ser a ponte. Que era o medo do julgamento. Entendi. E aí, de repente, eu fui estudando, eu falei, pô, mas eu não vou postar. Não é a hora. De repente eu falei, cara, tudo que eu sei me transformou tanto que eu quero levar essa mensagem para as outras pessoas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou conectar pessoas. Tudo isso, esses especialistas, essas pessoas incríveis que mudaram a minha vida, eu sou comunicadora, eu posso levar esse conteúdo. Por que eu posso falar de uma crise na política se eu não sou cientista político e falo com propriedade todos os dias nos últimos 14 anos? Por que eu posso falar de relações internacionais todos os dias? Por que eu posso falar de cultura? Depois eu entendi, eu sou jornalista, eu posso sim. A única pessoa que está me limitando sou eu mesma. E quando a ficha cai, o que acontece? Ai, gente, a gente pede demissão e põe a mão na massa. Eu vi um post lindo do seu irmão te incentivando. Meu irmão também é grande parte da minha história. A pessoa que mais me motiva é a experiência que eu tenho dentro de casa, de transformação, de valorizar a vida, de entender comportamento, de entender o outro, de ter mais empatia. Tudo isso, de relacionamento, porque relações... outro dia eu estava conversando com a minha família. Toda família tem problema. Toda família tem raízes profundas de desentendimentos, tem rancor, tem ódio, ressentimento, tem muito amor também. Então é na família, na nossa base, que a gente planta a semente do que vai ser a nossa vida, a nossa essência, nasce dali. Né? Por isso que eu falo essa coisa, quando a gente vai descobrindo tudo, você acha na constelação familiar, por exemplo. Ah, o que é isso? Eu vou, eu assisto, eu entendo, eu estudo, vejo o que é, tudo é válido. Né? Então, esse exemplo na minha família, as relações dentro da minha família foram extremamente importantes para a minha formação. Graças a Deus, tenho uma família incrível que me apoia. Nós somos muito unidos, muito. A família do meu pai, a família da minha mãe. Então, é um privilégio também, porque muitas pessoas não têm isso. E muitas coisas que a gente observa na vida, né, algum déficit de comportamento, algum transtorno, tudo isso vem dessa parte também. Por isso que a gente tem que se ajudar. Quando a gente tem ferramenta, quando a gente tem condição, a gente tem que ter empatia. A gente tem que ajudar o outro, porque você não pode julgar pela sua régua. Que legal, a minha experiência é de pais estáveis, com relacionamento extremamente carinhoso, com relacionamento de respeito. E quem não teve isso? Vai ter o mesmo olhar de vida que eu? Não vai. Como que eu posso julgar? E tem muito daquilo, você cresce com uma coisa, aquela é sua referência. Quando você tem os seus primeiros amigos, o seu primeiro relacionamento, você começa a comparar as pessoas. E é esse o grande problema da humanidade. A gente olha com a nossa régua para tudo que não tem absolutamente nada a ver com a nossa vivência. Hoje, para aquelas pessoas que estão assistindo esse programa e no momento da vida que precisa tomar uma decisão, está sentindo no seu coração que precisa tomar uma decisão, precisa ir para um próximo nível, qual que é a sua dica?
Então, eu acho que isso é muito individual, é um processo de cada um. O meu demorou muito tempo. Imagina que eu tinha uma vida estável, estabilizada, com condições. Nem todas as pessoas, Jordana, podem, sabe, se dar o luxo de falar, eu vou mudar, vou largar isso. Tem mães que trabalham para colocar comida em casa. Tem gente que trabalha há anos e anos e anos naquela vida sacrificante, todos os dias ganha muito pouco e não tem como fazer isso. Então, se a pessoa tem o privilégio, né, tem a oportunidade de fazer uma mudança, de enxergar um caminho, começa devagar. É o que eu falo, o que foi importante para mim, se todo dia você parar para pensar, poxa, eu gostaria de falar sobre esse assunto, isso me dá prazer, isso me brilha os olhos. Começa a pegar aquilo não como um hobby, mas começa a produzir alguma coisa para você em relação àquele assunto. Seja a gastronomia, seja a música, seja uma área comercial, a pessoa tem vontade de ter um negócio, começa pequeno. Poxa, eu vou comprar 5 peças e vou vender. Será que isso vai dar certo? Será que eu sei fazer essa curadoria ou será que eu sou melhor na área comercial? Se experimente, se permita. E se der errado, muitas coisas já deram errado na minha vida. Muitas coisas ninguém sabe, acha que é tudo perfeito. Muita coisa já deu errado. E eu entendo que cada uma delas teve um propósito. E eu aprendi. Na hora a gente fica frustrado, na hora a gente fica, sabe, se sentindo mal. Mas tem um motivo. Então deu errado, tenta outra coisa. Porque ali, quando você experimenta isso, como eu experimentei, começar a escrever sobre saúde mental, sobre comportamento, gravar vídeos sobre isso, até que um dia, isso foram anos, até que um dia eu falei, poxa, que legal. Hoje eu estou fazendo a minha transformação, não é uma coisa imediata. E pode não dar certo, comigo ou com qualquer pessoa, mas tem que tentar. Tem que sair do lugar, até sabe? Até porque, como você coloca muito, né, na sua experiência de bancada, que você tinha que seguir um roteiro, sim, que era mais uma caixinha. Hoje, com as mídias sociais, você pode se mostrar até mais vulnerável. Sim, sim, completamente. E muitas pessoas ainda me enxergam só como jornalista, muito séria. Eu brinco, você me conheceu, a gente estava brincando aqui, não é a mesma pessoa? Concorda? Total. Quando você olha e fala, nossa, mas você... Claro, nós vestimos, todos nós temos máscaras, personas que a gente usa no nosso dia. Então, você está sentada, até a sua postura diz. O que nós estamos fazendo aqui é um vídeo, é o seu trabalho, é o meu trabalho. Não é a postura que a gente estava ali comendo um pão de queijo, tomando um cafezinho e brincando. Então, eu acho assim, essa postura, essa cara que mudou, tudo isso é parte de mim. É tudo Érica. Só que hoje eu me permito, é o que eu te falei, me permito errar. Permito que as pessoas tenham acesso a mim que elas não tinham antes, sabe? Como ser humano. Porque às vezes a pessoa olha alguém na TV e acha que ela é muito diferente. Intimida. Não é nada. Imagina, não é nada. Como eu já entrevistei, eu já me senti muito intimidada entrevistando o presidente da República, entrevistando, enfim, toda a classe política, mas atores. Teve alguma entrevista que você falou assim, uau, que você não dormiu ou não, assim, que você sentiu uma insegurança grande? Teve alguém ou não? Nossa, várias. Assim, mas dá a dica de uma aí pra gente. Eu acho que uma que eu fiquei bem intensa, assim, foi com o Robert De Niro. Porque o Robert De Niro não gosta de dar entrevista. Eu sempre estudo muito os meus entrevistados. Sim. Então, não só o que eles fazem, a história, a biografia, o trabalho que eles estão fazendo, porque, na verdade, no cinema eu entrevistava muito sobre um filme específico que eles estavam divulgando. Mas eu estudei muito também as expressões. Então, dentro de uma entrevista, e eu como entrevistadora, que é o que você está fazendo aqui, eu aprendi a ter... Olha o medo, gente. Olha só o medo. Não, essa leitura, que é uma coisa de sensibilidade. De fazer o entrevistado se sentir confortável, de deixar ele no espaço dele, de não ser provocativa, de não querer lacrar. Então, eu sempre fui muito respeitosa com isso. Então, eu já tinha visto que ele não gostava de dar entrevista. E aí eu falei, ai, caramba. Já tinha o perfil comportamental do homem, gente. Cara, o que eu vou perguntar pro Robert De Niro? Não sei o quê. No fim, ele foi uma graça, super educado. Ele deu até um sorrisinho, assim, uma gargalhadinha. Eu falei, meu Deus do céu. Então, mas dá toda vez. Se eu falar pra você, eu sou muito segura, eu sou muito preparada. Mas toda entrevista que eu faço, assim, grande, ou até no trabalho do dia a dia, me dá um friozinho na barriga. Acho que é isso que... É bom, né? Eu acho que é. Outro dia alguém falou, ai, não, você não sente. Eu falei, claro que eu sinto. Eu apresento muito eventos. Aqui, com câmera, me sinto mega confortável. Não tô com frio na barriga, tá tudo bem.
Mas se tiver muita gente, eu morro de vergonha. Eu fui fazer teatro porque eu sou extremamente tímida. E ninguém imagina, porque eu sou comunicativa, porque, né, trabalho em TV, fala, imagina, como você é tímida? Muito! Sou tímida na minha família, tem família em Rio Preto, por exemplo, tem 40 pessoas lá, toda vez que eu vou pra lá, que tem uma festa, que tem muita gente, eu fico, ai, que vergonha, minha família! Sensacional. Ninguém imagina isso. Minha mãe falou que quando era pequena, ela não podia contar o que a gente ia fazer. Então, por exemplo, a gente ia pra Disney, se ela falasse isso, eu ia morrer de ansiedade. Eu ia ficar lá, então, né? Então ela falava na véspera, ó, amanhã a gente tá indo. Eu acordamos, entendeu? Mãe, gente, que era meu sonho, isso. imagine, nossa, era meu sonho. Aí chegou um dia, eu acordei, ela, bom dia, tal. E ela fez a mala e a gente ia pra Goiânia, pra fazenda do meu avô, que meus avós moravam em Goiânia. E aí, vamos viajar, ok. Daí quando acordou, eu vi que a mala tava meio diferente, assim, porque na fazenda a gente colocava roupa velha, né, e porque a gente ficava na lama lá o dia inteiro, tal, no mato. E aí ela, bom dia, tá na mesa do café, ela falou assim, então, a gente vai pra Disney. Eu, ai, quando? Agora. Eu, quase morri, né? Não acredito, tá, mas por isso, eu já carregava essa coisa da ansiedade. Hoje eu trabalho muito com mindfulness. Eu continuo ansiosa, todos nós somos ansiosos. Sim. Mas hoje eu controlo muito mais. Nossa, eu trago, sabe, porque a ansiedade em excesso também, ela prejudica. Sim. A gente, você não dorme, você fica estressado, você libera cortisol, então é horrível. Então hoje, consegui respirar bem, parar meus 10 minutinhos de mindfulness todos os dias. Eu sou outra pessoa, outra pessoa. Qual que é o legado que você quer deixar, Érica? Poxa, eu acho que assim, eu tive a oportunidade de ser uma pessoa pública, então eu acho que eu tenho responsabilidade e obrigação de plantar uma sementinha legal, seja em qualquer área. Eu contribuí muito no jornalismo, prestando serviço às pessoas, mas eu acho que o meu lado humano, talvez, quando eu posto um texto que eu estou falando do coração, que eu, sabe, tenho um objetivo por trás daquilo, eu vejo uma mensagem de alguém que fala, você mudou meu dia. Acho que legal. Aí é esse o propósito. E isso é só a sementinha que eu comecei a plantar agora, assim, se Deus quiser, vão ser muitos eventos, muito conteúdo, quero que isso seja acessível, não quero que seja caro, quero que as pessoas tenham acesso a isso, preferencialmente de graça. Então eu vou trabalhar muito a partir disso, porque acho que o legado é esse, sabe? Fazer com que as pessoas sejam transformadas para melhor. Que a gente precisa. Poxa, que todo gostoso. Mundo, né? Que todo gostoso mundo. Saber disso. Olha, que você cresça e vença aí muito mais, muito mais pessoas, que você é uma inspiração mesmo, viu? Obrigada, amor. Obrigada. Gente, que então vamos divulgar nas redes sociais. Eu acho que já vai aparecer todas aqui, mas ela vai falar, lógico, porque ela é a rainha aqui da comunicação. Vai lá, @sou Érica Reis, Érica com C. @sou Érica Reis no Facebook, no Instagram também, no Twitter, mas uso mais Instagram e Facebook. É claro que a nossa produção está colocando tudo agora. Sigam essa mulher incrível, um conteúdo de primeiríssima qualidade, eu já sigo, sou super fã. É isso, obrigada, eu adorei. Passei no teste? Ó, vocês viram que ela me convidou pra ir pra Orlando, acho que eu não vou aparecer lá, hein? Não, você já tá convidada a morar lá, inclusive. Vamos ser vizinhas. Vamos trabalhar na Disney. Vamos trabalhar na Disney, gente. Passei no teste da entrevista, o povo quer saber. Óbvio que sim. Olha muito só. Bem preparada. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada a você. Gente, que delícia de programa. Sou fã, de verdade, obrigada. E o Intura é isso daqui e muito mais. Histórias de inspiração com pessoas extremamente reais aqui e com resultados mais que extraordinários. Te vejo no próximo programa. Um beijo.